Hoje é o dia transcendental do aparecimento, das deidades em Puridã, no nosso templo lá em Puri. É o dia do aparecimento das deidades, o dia que foi instalada as deidades lá em Puri. Então vamos ler uma aula de Srila Govinda Maharaj. Se alguém tiver alguma pergunta, então pode fazer aqui e eu vou ler depois. Então, os nomes da deidade de Puridã são Sri Srinitai Chaitanya Ju, no templo de Puridã, Sri Chaitanya Sarasvati Mati. Sua Divina Graça, Om Vishnupada, Srila Bhaktivinoda Acharya Maharaj. Aí ele fala que mesmo que nós não souber, que a gente não saiba quem é a personalidade, não tem problema. Nós devemos, sim, glorificar. Então, Sri Sri Chaitanya Chandra Juki Jai. Hoje é o dia transcendental do aparecimento das deidades lá em Puridã. Então, essa aula aqui, no caminho para Sri Puridã, é uma aula de Srila Govinda Maharaj. Ele fala assim: amanhã você vai a um lugar especial de peregrinação. Lá você verá que os servidores do templo de Jagannatha, conhecidos como pandas, eles ocupam uma posição muito especial. Existe um ditado que diz o seguinte: se você me ama, ame o meu cachorro. Significa que, se você me ama, também mostrará o seu amor ao meu cachorro. Então, eu saberei que você realmente me ama. O Senhor Jagannatha, ele deu aos pandas a posição de controladores lá. Então, o que quer que eles façam, não temos nada a dizer sobre isso. Nós não temos que olhar o defeito de ninguém, se eles estão fazendo isso ou aquilo. Nós não temos nada a dizer, como disse lá Govinda Maharaj. Não é da nossa conta. Eles são devotos do Senhor Jagannatha, o Senhor Jagannatha está feliz com eles. Tem uma história no Sri Chaitanya Charitamrita que um outro pujari, que não era pujari do Senhor Jagannatha, ele estava criticando os pandas, o pujari do Senhor Jagannatha, porque eles colocaram a roupa no Senhor Jagannatha com goma, roupa engomada. Hoje em dia não existe mais isso, creio que não existe. Pelo menos eu nunca mais vi. Mas antigamente se colocava uma goma para deixar a roupa dura quando era nova. Depois lavava e saía a goma. E o devoto colocou a roupa com goma novinha no Senhor Jagannatha. E o pujari, um outro pujari de outro lugar, começou a criticar ele, que isso não era apropriado, que isso estava na escritura. E aí de noite, esse pujari que estava criticando, ele sonhou com o Senhor Jagannatha. O Senhor Jagannatha apareceu para ele no sonho e falou: você fique quieto. Eu gosto muito da adoração do meu devoto. Gosto muito de tudo que ele faz. Não se meta nisso. E deu um tapa no rosto do pujari. O pujari que estava criticando, o panda. E aí o que aconteceu? Ele levantou de manhã e viu a marca no rosto. Então, o Senhor Jagannatha, ele está feliz com aqueles que estão lá. Nós não temos que ficar criticando, falando isso ou aquilo. Não é da nossa conta, nós temos que olhar para nós. Srila Govinda Maharaj explicou isso para os devotos, porque no dia seguinte iriam todos para lá. Mahaprabhu, ele está disponível em todo o mundo
Mas em Jagannatha Kshetra é diferente. Lá, os pandas não deixam qualquer um entrar no templo do Senhor Jagannatha. Eles, especialmente, não deixam ninguém entrar no templo a quem consideram ser de uma classe baixa ou milechas. Mas, quando Mahaprabhu saiu deste mesmo templo, eles comeram da mão das pessoas de classe mais baixa, os milechas. Isso significa que eles seguem alguns costumes, eles seguem um costume que foi introduzido pelo Senhor Jagannatha. Então, o ocidental não pode entrar no templo do Senhor Jagannatha. Você fica na porta olhando, os hindus entram, mas você não pode entrar. Quem é de classe baixa, lá também de casta baixa, eles não deixam entrar. Mas principalmente nós, milechas ocidentais, comedores de carne, comedores de cachorro, eles não deixam nós entrarmos. Não importa o quem você seja. Você pode ser um sannyasi, você pode ser quem for. Até um guru, se for ocidental, não entra. Não é permitido. Os pandas não deixam entrar. Tem muitos guardas lá na porta do templo. Eles não deixam mesmo. Ramanujacharya, ele queria quebrar esse costume, mas qual foi o resultado disso? Ramanujacharya, ele queria que a adoração ao Senhor Jagannatha fosse feita em Vidimarga, regras e regulamentos. Existem algumas regras e regulamentos nos Vedas e, especialmente, no Manu Samhita. E ele queria que o culto fosse feito de maneira genuína, como está na Escritura, seguindo essas regras e regulamentos. Ele pensou que a forma como os pandas eles estavam fazendo a adoração não era a maneira usual. Os mantras que eles estavam usando não eram os corretos. E ele queria que a adoração fosse feita da maneira correta, da maneira certa. Todos os estudiosos, eles foram derrotados por ele. No dia seguinte, a reunião final deveria acontecer e o rei, ele teria sido forçado a introduzir o modo de adoração védica. Enquanto Ramanujacharya ele dormia naquela noite, a sua cama foi lançada a 300 milhas. 300 milhas, uma milha tem mais ou menos 1.600 metros. Então, 300 milhas dá 4,8 quilômetros. A cama de Ramanujacharya, ela foi lançada a essa distância, 300 milhas, porque Ramanujacharya, ele estava se metendo na adoração do Senhor Jagannatha. 300 milhas são 480 quilômetros, né, de distância para Kurmakshetra. Kurmakshetra é o local. Pela manhã, ele se perguntou
onde estava e ele descobriu que era Kurmakshetra. Naquela época não haviam aviões, não era possível que alguém o colocasse com alguma droga à noite e o levasse de avião. Mas Ramanujacharya, realmente, ele viu que ele estava em Kurmakshetra, com toda a sua comitiva. O próprio Senhor Jagannatha os transportou. O Senhor Jagannatha também, ele deu a ele um sonho, no qual ele lhe disse: a maneira como eu estou sendo servido aqui continuará. Por favor, não interfira, vá embora daqui. Então veja só, o Senhor Jagannatha, ele estava feliz, mas Ramanujacharya, ele ganhou no debate filosófico. E aí o rei falou: não, vamos mudar a adoração agora, vai ser como os Vedas. Mas o próprio Senhor Jagannatha apareceu para ele. O Senhor Jagannatha levou ele longe. Ele ofendeu os devotos do Senhor Jagannatha. Ele ofendeu os pandas. Quando você ofende um devoto querido do Senhor, o que acontece? Ele te tira do local. Ele tira você do local. Então, às vezes acontece isso mesmo. A pessoa está atrapalhando o ambiente, ele é transferido para bem longe. Mas quem faz isso? O próprio Krishna, o próprio Senhor Jagannatha. Então, o Senhor Jagannatha, além de levar ele bem longe, ele apareceu para Ramanujacharya e falou: fique aí, não quero você lá. Vá embora daqui, não quero você em Puridam. É difícil encontrar acomodação em um lugar especial como este. Mas, pela influência de Srila Guru Maharaj, Srila Siddhar Maharaj, e pela misericórdia do Senhor Jagannatha, nós encontramos algumas acomodações lá. E agora nós conseguimos adquirir um pouco mais de espaço. Agora, os desejos de Srila Guru Maharaj, eles foram realizados. Então, nós podemos ver que o Senhor Jagannatha, ele tem uma boa vontade especial para conosco. Antes, eu não conseguia ir lá, apesar de muito esforço. Mas, agora, o Senhor Jagannatha, ele está me arrastando até lá, de vez em quando. Então, é dito também que o Senhor Jagannatha, se ele não quiser que você pise em Puridam, se ele não quiser que você pise lá, que você coloque o pé, você não vai colocar. Só entra em Puridam quem o Senhor Jagannatha quer. Só vai lá para a cidade quem o Senhor Jagannatha quer. Senão você não entra lá. E Gurudeva falou, antigamente era meio difícil, mas agora o Senhor Jagannatha está querendo que eu vá para lá. E nós temos um templo lá em Jagannatha Puri. Esse templo aí também foi a vontade de Srila Siddhar Maharaj ter esse templo lá em Jagannatha Puri. Nada acontece se Krishna não quer. Se o Senhor Jagannatha não quiser lá em Puri. Então, se nós temos um templo lá, é porque o Senhor Krishna quis. Se temos acomodações lá, é porque o Senhor Krishna quis. Tudo que acontece é porque Krishna quis. Se ele não quiser, não acontece. Nada acontece sem ele querer. Uma folha de grama não se move se ele não quiser. Então, Gurudeva está falando
que agora nós temos um templo lá e o Senhor Jagannatha aceitou todos nós para irmos para lá. Não sei se amanhã eu poderei ir com vocês. Eu estou orando ao Senhor Jagannatha, porque eu sei que só poderei ir se ele, o Senhor Jagannatha, me levar até lá. Não de outra forma. Mas ele atraiu todos vocês. É por isso que todos vocês vieram aqui. E, portanto, juntando-se aos sábios e aos devotos deste ashram, encontraram a oportunidade de ir para lá. Você vê, o dinheiro é necessário em todas as situações da vida. Para sobreviver e passar por nossas vidas diárias. O dinheiro, ele é sempre gasto. No entanto, o dinheiro, ele não é tudo. Não há garantia de que, se eu tiver dinheiro, eu poderei ir. Esta é uma verdade que foi provada muitas vezes em minha vida. Então, se Deus não quiser, se o Senhor Jagannatha não quiser que você vá lá, não adianta você ter dinheiro. Você pode comprar a passagem de avião, ou de carro, ou de trem, mas se Deus não quiser, você não vai. O dinheiro não compra Deus. Deus faz o que Ele quer. Tem que ter a misericórdia dEle. Aí Ele deixa. Senão, se Ele não quiser, você não vai. Todos vocês oram ao Senhor Jagannatha para que Ele possa nos levar com segurança até lá e depois nos trazer de volta com segurança para onde nós estamos fazendo o nosso respectivo seva. Esta é a nossa única oração hoje. Não temos mais nada pelo que orar. Não vamos passear, mas nós vamos a um lugar de peregrinação, um lugar sagrado. Ir para lá nos purificará, o corpo, a mente e a alma. Nós estamos indo para a costa do mar. Mahaprabhu disse, a partir de hoje, este oceano se tornou um Mahatirtha, tal como é o oceano. É um grande local de peregrinação, porque ali se fundem as águas de todos os rios sagrados. Além disso, com o desaparecimento de Sila Namacharya, Sila Haridasakura, Mahaprabhu dançou com o seu corpo em seus braços, e quando ele banhou o seu corpo, ele banhou Sila Haridasakura no oceano, Mahaprabhu disse, a partir de hoje, o oceano realmente se tornou um grande lugar de peregrinação. Então veja só, Mahaprabhu falou, porque lá o oceano é onde todos os rios sagrados vão desembocar. O Ganges, o Sarasvati, o Jamuna, o Godavari, todos os rios sagrados vão desembocar lá. O rio Sindhu, o Kaveri, todos eles vão para lá. E além disso, quando Namacharya Sila Haridasakura ele abandonou o corpo,
Ele foi banhado por Mahaprabhu. Mahaprabhu levou ele no colo, dançando, cantando, todos cantando. Ele levou Namacharya Srila Thakur e deu banho nele lá. E fez o Samadhi Mandir dele na costa do oceano. Então ele falou, a partir de hoje, esse oceano será um local de peregrinação. É muito auspicioso, Puridã é muito auspicioso. Mahaprabhu passou seus últimos anos lá, 18 anos, os últimos 18 anos de sua vida, ele passou em Puridã. Um lugar extremamente auspicioso. E ele está lá, indo tomar banho todo dia, ele continua, porque o passatempo dele não termina. Mas o Senhor Jagannatha é que decide quem vai lá e quem não vai. Não adianta você ter dinheiro, não adianta você querer. Você tem que ter a permissão do Senhor Jagannatha. Então, por que lá se tornou um lugar de peregrinação? É a pergunta. É dito no Śrīmad Bhagavatam. Aí tem o verso do Bhagavatam que diz o seguinte: se aqueles que sempre carregam Gadadhar, o Senhor Supremo, em seus corações, eles não podem purificar os lugares de peregrinação. Então, aqueles que carregam o Senhor Supremo em seu coração, se eles não podem purificar os lugares de peregrinação, então, quem poderá? Quem poderá, se os grandes santos não podem, os gurus genuínos não podem purificar, quem que vai poder? São lugares de peregrinação personificados e não precisam só um minutinho. Os próprios lugares são lugares de peregrinação personificados. Então, por que eles vão a lugares de peregrinação? Os realmente pecadores contaminam os lugares de peregrinação. Todos e tudo têm uma capacidade particular. Também nós temos uma capacidade particular, ou seja, o fardo do nosso pecado é tão grande que nem mesmo um lugar de peregrinação ele consegue digeri-lo, todo esse pecado que nós temos. É assim que um local de peregrinação automaticamente é contaminado. Então, nós, pecadores, vamos para um local de peregrinação, ou como foi dito outro dia na aula, entram no rio Ganges e deixam pecado no Ganges. Por isso temos que, somente, como disse o Govindra Maharaj, vamos colocar a água do Ganges em nossa cabeça, não se banhar lá. Você vai pôr o pé no rio Ganges, você vai pôr o pé no lugar de peregrinação, você vai tornar o lugar contaminado, mas um devoto puro, um sábio, um santo, quando ele vai lá, ele limpa tudo. Um Vaishnava puro, ele limpa o local sagrado. Nós vamos lá contaminar, mas um Vaishnava puro, um guru genuíno, ele vai lá e ele limpa o local sagrado. Então, quando nós contaminamos o local sagrado, nessa hora aparecem as grandes personalidades.
que carregam o Senhor Supremo em seus corações, assim que se banham na água, a água ficará limpa, como se um agente purificador a tivesse purificado. Essa é a sua capacidade natural. Mahaprabhu, ele demonstrou o exemplo supremo disso. Mahaprabhu disse que o oceano em Puri tornou-se o maior local de peregrinação quando ele banhou o corpo de Haridas Thakura. Haridas Thakura costumava cantar 300.000 vezes o santo nome todos os dias. Ele até purificou o ambiente animado e inanimado ao seu redor. Quando cantou em voz alta, a sua pureza estava fora de questão. Ele cantava em voz alta 300.000 vezes o santo nome todos os dias. Esse é Namacharya Sila Haridas Thakura. Por isso o nome Namacharya, ele é o acharya do santo nome, aquele que dá o exemplo pelo santo nome. Os devotos ocidentais que vieram para a Índia não terão permissão para entrar no templo do Senhor Jagannatha, mas ainda vão lá de novo e de novo, porque são atraídos pelos passatempos de Mahaprabhu em Jagannatha Puri. De todos os lugares, Mahaprabhu escolheu Jagannatha Dham, que não é diferente de Kurukshetra. Bhaktivinoda Thakura, ele disse que Kurukshetra é o local de adoração mais elevado para nós. Por quê? Onde o desejo é maior, esse é o lugar mais alto, mais elevado de realização. Se você não tiver fome, não poderá desfrutar nem mesmo de um banquete suntuoso. Se por outro lado você estiver morrendo de fome, até o arroz com sal ou espinafre terá gosto de ambrosia. Na minha infância, eu tive malária, disse lá Govinda Maharaj, e o meu médico, ele recomendou algo chamado poder bhakti. Você sabe como o poder bhakti é feito? Um pouco de arroz e é fervido no fogo. E aí se faz alguns bolinhos e esterco de vaca e leva muito tempo para ferver. Então, o arroz ferveu por horas e eu fiquei olhando para ele, pensando, quando poderei comê-lo? Essa demanda que vem de dentro é o que há de mais alto, mais elevado para nós. Isso é chamado de desejo, e isso é Raganuga Bhakti, a devoção espontânea. Então, Srila Govinda Maharaj falou, Kurukshetra é o lugar mais elevado de adoração. Por que Kurukshetra é o lugar mais elevado de adoração? Porque é lá onde tem o amor em separação. O amor de Shrimati Radharani por Krishna em separação é em Kurukshetra.
e Puridã é Kurukshetra. Puridã é próprio Kurukshetra. Então, por isso lá é o lugar mais elevado de adoração. Como diz Srila Govinda Maharaj, quando ele tinha malária, demorou horas e horas e horas para fazer o arroz. Tinha que cozinhar durante horas e horas, e ele estava com fome. E quando ficou pronto, ele teve aquela vontade, aquele desejo de comer, muito grande. É assim que é o amor em separação. Quando você fica muito tempo sem ver uma pessoa, quando você fica muito tempo afastado da pessoa e você gosta dessa pessoa, você tem um amor em separação, que é muito mais forte do que se você estivesse próximo. Esse amor de separação é muito, muito mais forte. Somente quem está afastado de quem ama sabe isso. Imagina só, isso estamos falando do amor material, mundano. Você imagina o amor em separação, o amor puro em separação. Como Shrimati Radharani tem por Krishna, como Mahaprabhu tinha por Krishna. Porque Mahaprabhu veio com o coração e a auréola, o humor de Shrimati Radharani. Então Mahaprabhu, nos últimos 12 anos, ele ficava em amor de separação. O amor mais alto, mais elevado que existe. Ele não aguentava de ficar separado de Krishna. E o que satisfazia ele? Quando os devotos liam o Śrīmad Bhagavatam, porque não tem diferença entre o Bhagavatam e Krishna. Então, Swarupa Damodara, Anandaroy, Gadadhar Pandit, eles liam o Śrīmad Bhagavatam para Mahaprabhu. Mas à noite, quando todos iam dormir, Mahaprabhu ficava muito, muito, muito agitado em amor de separação, que é o mais elevado. Em Puridã é como Kurukshetra, é o amor em separação. É o local mais elevado, é o humor mais elevado, é o de separação, amor em separação. Então, Srila Govinda Maharaj está explicando aqui por que Puridã é tão importante. Nós temos um verso aqui que diz o seguinte: o tipo de devoção que é Krishna Bhakti Rasa, Bhavita, Mati, em que toda a consciência da pessoa, ela é embebida ao néctar da devoção amorosa por Krishna. Não é devoção comum. A demanda de tal amor também não é uma demanda pequena. O próprio Senhor diz, aí tem o verso aqui, do Śrīmad Bhagavatam, canto 9, capítulo 4, verso 68. O Senhor está dizendo a Durvasa Muni, não há nada que eu possa fazer. Os meus devotos puros, eles me amarraram com o seu amor. E eu também os amarrei com o meu amor. Portanto, nós estamos em dívida uns com os outros. Não posso ser imparcial. Veja só, outro dia falei que Krishna ele é parcial sim. Então Krishna fala, não posso ser imparcial. Krishna é parcial. Em tempos mais recentes, Shripa Keshava Maharaj disse o seguinte: não posso ser imparcial porque eu recebi sannyasi de Shilasiddhar Maharaj. Shripa Keshava Maharaj era um irmão espiritual de nosso mais adorável Srila Guru Maharaj, Shilasiddhar Maharaj. Antes de receber o sannyasi, ele era um brahmachari muito famoso e influente. Ele se chamava Vinodi Brahmachari. Quando alguns brahmacharis queriam assumir o mate de nosso
Srila Guru Maharaj, havia necessidade de um mediador. Então, eles decidiram pedir a Shripad Keshava Maharaj para se tornar um mediador. Quando eles foram a Shripad Keshava Maharaj com esse pedido, ele lhes disse: vocês são todos os meus irmãos espirituais, assim como Srila Siddhartha Maharaj, mas eu fiz algo e recebi sannyasi dele. Ofereci a minha cabeça em seus pés de lótus. Eu não posso ser imparcial. Então, como posso ser um mediador? Então ele falou, eu recebi sannyasi Srila Siddhartha Maharaj. Como que eu vou ser imparcial? É claro que ele ia ficar do lado de Srila Siddhartha Maharaj. Krishna também, ele não é imparcial, ele é parcial. Krishna gosta mais dos devotos que servem mais ele. Não tem essa de gostar igual de todo mundo. Não existe igualdade no mundo material nem no mundo transcendental. Quem falou isso foi Srila Siddhartha Maharaj. Não há igualdade. As pessoas acham que algum dia terá igualdade no mundo. Não existe igualdade. Nem no mundo material, temporário, e nem no mundo transcendental. Nem lá, que é tudo perfeito, não há igualdade. Quem está em Shantaraça, relacionamento neutro, não é igual àquele que está servindo como servo, dasa. Aquele que está como dasa, ele não é igual àquele que está como sakya, relacionamento de amizade. O que está como relacionamento de amizade não é igual àquele que está em vatsalya rasa, parentesco, paternal. Também não é igual àquele que está em madhurya rasa. Não há igualdade no mundo transcendental. Todos nós somos indivíduos, um diferente do outro. Um tem mais ego que o outro, um tem mais dinheiro que o outro, um é mais inteligente que o outro, um tem mais sukriti que o outro, um tem mais memória que o outro, um é alto ou baixo. Não há igualdade em nenhum aspecto. Não há igualdade em nenhum aspecto. Isso daí é uma ilusão das pessoas quererem que todos sejam iguais. Que o mundo material vai ser igual algum dia. Nunca vai ser. Um tem mais doença que o outro. Tudo é assim. Um mais que o outro. Nada é igual. Nem o nosso lado direito é igual ao nosso lado esquerdo. A sua mão direita é diferente da mão esquerda. Tudo é diferente. Até você mesmo é diferente. Por que vai ter igualdade? Não há igualdade. Então, Krishna, ele é parcial, sim. Aqui o devoto, Keshava Maharaj, também falou, eu não posso ser imparcial, ser um mediador. O mediador tem que ser imparcial. Mas como que ele gostava tanto de Srila Siddhartha Maharaj, como que ele podia ser imparcial? Eu não posso ser o mediador, ele disse. Então, eles disseram para Keshava Maharaj, então você deve saber que haverá derramamento de sangue. Nós estamos prontos para dar as nossas vidas, eles falaram. Ao ouvir isso, Shripad Keshava Maharaj disse, se vocês estão prontos para dar as suas vidas, então alguém também estará pronto para tirar as suas vidas. Porque não poderei ser imparcial, pois já me vendi para Srila Siddhartha Maharaj. Eu já me rendi para Srila Siddhartha Maharaj. Então, eles foram para Shripad Goswami Maharaj. Mas, ainda assim, o seu propósito não foi cumprido.
Shripa Goswami Maharaj lhes disse diretamente: se vocês trouxerem 2 nepaleses, eu trarei 50 sikhs. Eu recebi sannyasi de Srila Siddhar Maharaj, portanto, eu estou em dívida com ele. O Senhor Supremo, então, o Senhor Supremo, ele está em dívida com seus devotos. Da mesma forma, ele não pode ser imparcial. Krishna, ele está totalmente dominado pelo devoto puro. O devoto puro coordena Krishna. Somente o devoto puro, claro. Krishna está na mão do devoto puro. Então, Krishna está em dívida com o devoto puro. O Senhor Supremo está em dívida com os seus devotos puros. Da mesma forma, ele não pode ser imparcial. Aí tem um verso aqui que diz o seguinte. É um verso do Śrīmad Bhagavatam, canto 9, capítulo 4, verso 66. Krishna diz: meus devotos me encantam com o seu seva. A sua única exigência é me servir. Eles não querem mais nada. Se no processo de seva eles sentem alguma alegria ou felicidade, então eles pensam que cometeram alguma ofensa. Eles sentem que provavelmente estão no clima de diversão. Só para ver isso, Krishna lhes dá muito seva. Então, o devoto puro, o devoto realmente devoto, ele se está se divertindo com o serviço, ele está achando que ele está ofendendo. Porque o desfrute tem que ser de Krishna, não nosso. Então, isso aqui está no Bhagavata. Ele lhes dá tanto seva, Krishna lhe dá tanto seva para os devotos, que eles ficam intoxicados com todo esse seva. Krishna pensa, o que é isso? Radharani fica tão extasiada por me ver. Qual é a profundidade desse êxtase? Como eu posso medi-lo? Não posso medir, porque não posso me tornar Radharani. Então, aí tem um verso aqui que fala o seguinte: Krishna não podia se tornar Radharani. O que é essa grande glória do amor de Shri Radha? Qual é a minha extraordinária doçura amorosa e encanto que Shri Radha ela desfruta? E qual é a alegria que Shri Radha ela sente ao experimentar a minha doçura e encanto? Ansiando por experimentar esses 3 sentimentos, Krishna Chandra, ele apareceu do oceano, do útero de Mãe Sati. Então Mahaprabhu apareceu, Krishna apareceu como Mahaprabhu justamente porque ele queria sentir como é tão grande esse amor de Srimati Radharani por ele. Como é possível isso? Então ele veio na forma de Mahaprabhu. Ele veio na forma de Mahaprabhu para experimentar como é possível alguém gostar tanto dele assim, ter tanta devoção por ele. Vamos ver se alguém fez alguma pergunta, algum comentário.
Por enquanto ainda não. Vamos cantar então Nama Sankirtan Hari Harai. Só um minutinho que eu já retorno aqui para nós cantarmos. Então, antes de cantarmos o Nama Sankirtan Hari Harai, para concluir a aula de hoje, né, de Srila Govinda Maharaj, hoje é dia transcendental. Hoje é dia transcendental do aparecimento das deidades de Puridan, do nosso templo de Puridan, Shri Shri Nitai Chaitanya Ju. A canção que nós cantamos à noite e de manhã no Arati, Shri Nitai Chaitanya Deva Arati, Srila Govinda Maharaj compôs exclusivamente para as deidades de Puridan. São deidades magníficas, de bronze, e aí Srila Govinda Maharaj comentou nessa aula aqui. A aula é muito longa mesmo. Eu acho que dá para ler ela em vários dias, porque ela é muito longa. E Srila Govinda Maharaj comenta essa aula falando que só entra em Puridan quem o Senhor Jagannatha quer. Só é feito o que o Senhor Jagannatha quer. E quando nós vamos lá, não podemos querer cometer ofensa de forma alguma. Não podemos nem pensar em cometer ofensas. Porque o Senhor Jagannatha te tira de lá. Ele fez isso com o Ramanujacharya. Colocou o Ramanujacharya a 300 quilômetros de distância de Puridan. Porque ele ficou falando que a adoração tinha que mudar, que tinha que ser da forma Vidimarga. E o Senhor Jagannatha apareceu para ele e falou, fica aqui, não apareça mais lá. Então, essa conclusão, Srila Govinda Maharaj falou na aula, tudo acontece porque, de acordo com o que Krishna quer, de acordo com o que o Senhor Jagannatha quer. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Amanhã de manhã não teremos o programa da manhã, porque será o terceiro dia de pregação na Escola Católica, Maria Imaculada. Então amanhã de manhã eu estarei lá na Igreja Católica, Maria Imaculada. Depois eu coloco as fotos para vocês verem o programa lá com as crianças. Né? Vou levar praçada, arroz doce para a Mana. Vamos cantar o Mahamantra e vou falar um pouco sobre a consciência de Krishna para crianças amanhã da 7ª série. 7ª série, mais ou menos eles têm 13 anos, né? Por volta de 13 anos. Então, essa garotada vão ser 40 crianças que vão escutar falar sobre Krishna, escutar Harikatha, vão fazer Harinama Sankirtan, cantar juntos os santos nomes e vão honrar praçada. Então, é isso que Mahaprabhu pediu para nós distribuirmos a consciência de Krishna de Vedoyo. E aí vamos tentar amanhã. Amanhã eu vou lá tentar fazer isso. Então não teremos o programa da manhã. Mas amanhã à noite continuaremos o programa normalmente, como todos os dias. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai.
Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Nama 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 Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Govinda Ram Shri Madhusudan Gopala Govinda Ram Shri Madhusudan Hari Govinda Madana Mohan Giridhari Gopinata Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Chandra Radha Shivasadi Gaur Bhakta Radhavara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Rupa Sanatan Bhatta Raghunatha Jaya Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Jiva Gopal Bhatta Das Raghunatha Jiva Gopala Bhatta Das Raghunatha Jai Gosai Gauri Charan Banga Jai Gosai Gauri Charana Banga Jai Vignanasha Vishnu Jai Devi Namasa Vishnapura Jai Gosai Jai Narada Jai Gosai Jai Narada Sambhala Padare Nomara Panchabra Sadhya Charana Sevi Mukha Sameva Janame Janame Mohari Abhila Jai Gosai Jate Braje Koyamanda Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Arande Bolo Hari Braja Vrindavan Arande Bolo Hari Braja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majayama Shri Guru Vaishnava Pade Kalma Koriyana Hari Nam Sankirtana Kore Narottama Hari Nam Sankirtana Kore Narottama Hare Krishna Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Ram Hare 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 Ram Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Krishna
Vamos ver quem participou conosco hoje aqui da transmissão. Temos aqui conosco hoje Ishan Krishna Prabhu, Annapurna Devidasi, Radha Kanta Prabhu, o Rimon Ghosh Prabhu e a Malini Devidasi, que aparece para mim aqui no celular, são esses. Eu vou olhar, de repente tem mais alguém no outro aparelho, aparece mais algumas pessoas. Então, novamente eu vou falar, amanhã não teremos o programa da manhã, porque vai ter a pregação lá na Escola Católica Maria Imaculada, mas à noite teremos o programa normal. Então, uma boa noite a todos, dando a like para ela, até amanhã às 19 horas. Temos aqui conosco também Parvati, assistindo aqui conosco. A Govida Mohini Devidasi também conosco hoje. Rose Prema também conosco hoje. São essas pessoas então. Uma boa noite e até amanhã às 19